Dando continuidade aos nossos estudos dos axiomas do Eliphas Levi, hoje chegamos ao axioma 11, que diz: quando a pessoa produz fantasmas, dá existência a vampiros, e será necessário alimentar esses filhos de um pesadelo voluntário com o seu sangue, sua vida, sua inteligência e sua razão, sem os saciar nunca. O axioma é um pouco grande, a gente vai deixar aqui na descrição, então aproveita, faz a leitura do axioma e já deixa seus comentários o que você entende sobre ele. E vamos ao estudo. Analisando o primeiro trecho desse axioma, nós pegamos ali dois seres, digamos assim. Nós temos os fantasmas e os vampiros. E o axioma diz que quando nós produzimos fantasmas, nós damos vida a esses vampiros. Então vamos tentar entender um pouquinho o que eles podem significar. O fantasma, e aí vamos dar o exemplo de um fantasma que assombra uma casa, um exemplo fictício, obviamente. A gente tem um ser que, entre aspas, já morreu, que não faz mais parte desse plano, que está vinculado àquela situação, àquela casa, enfim, àquela coisa, por conta de algo que aconteceu no passado. E essa relação temporal, nesse nosso estudo, é relativamente importante. E o vampiro é um ser que se alimenta da vitalidade de outros seres. Então o fantasma ele traz um aspecto muito relacionado ao apego, a um vínculo nocivo que faz parte da nossa vida. E é por isso que eu disse em relação ao tempo, porque a gente pode pensar em situações que aconteceram lá atrás e que nós, por algum motivo, não conseguimos ultrapassar de verdade. E aí a gente fica preso naquilo emocionalmente, mentalmente falando. E a partir desse processo de apego, nós damos vida, digamos assim, a essas criaturas que vão nos consumir de alguma maneira. A gente vai entender todos os mecanismos pelos quais isso pode acontecer, ou pelo menos alguns deles, mas é importante que você entenda que esse processo de apego desequilibrado, porque está vinculado a algo do passado de alguma maneira não é necessariamente ruim, mas de uma maneira não saudável, isso faz com que a gente não só fique muito preso lá atrás, mas principalmente não consiga caminhar, não consiga nos desenvolver. É muito interessante esses simbolismos, essas palavras específicas que o Levi coloca, né? Porque de fato, como o João disse, eles são partes do nosso presente, porém a raiz deles está no passado, está no marco temporal que alguma coisa ali aconteceu. Então, pode ser um trauma, pode ser uma experiência um pouco desagradável que nós tivemos e aí geramos ali uma rachadura, uma mácula que ficou a partir de um processo de autodefesa, a partir de um processo de busca de segurança. É muito interessante porque a gente sempre associa esses fantasmas a coisas ruins, porque de fato eles são vampiros, eles se alimentam da nossa vitalidade, eles se alimentam de nós. Porém, muitas das vezes a gente cai no erro de confundir esses fantasmas com coisas virtuosas. Por exemplo, uma pessoa que em algum momento da vida dela, ela foi muito cobrada e tudo mais, e ali ela entendeu que ela tinha que ser o melhor. Ali ela entendeu que ela tinha que ser perfeita, que ela tinha que ser a melhor em tudo que ela fizesse. Ali ela gerou um fantasma. E esse fantasma gerado neste momento vai se converter em um vampiro que ela vai carregar durante toda a sua existência até que ela resolva essa questão. E esse vampiro ele vai servir como um parasita. Ele vai roubar dela chances de ser diferente. Ele vai roubar dela, como o Levi coloca, né, a sua vitalidade, a sua inteligência, ou seja, ele vai atuar em todos os campos dela, ele vai tirar dela aquilo que ela tem para utilizar de maneira produtiva, né? Um exemplo que eu dou bastante, que não é exatamente utilizado no axioma, mas que está dentro da ideia, é o tempo. Ele tira de você, esses vampiros tiram de nós o tempo, porque todo o tempo que a gente está dedicando a eles, a gente não está dedicando a outras questões, né? E é muito interessante também que eu gosto da palavra pesadelo voluntário, porque muitas das vezes a gente também pensa assim, mas eu não tenho culpa de ter criado isso. E de fato, você não tem culpa, mas foi você quem criou. Ou seja, mesmo que inconscientemente, eu não sabia, tá, mas mesmo que inconsciente, não muda o fato de ser uma ação voluntária do ponto de vista de que você permitiu
que aquilo existisse dentro daquela situação. Você permitiu que aquilo se formasse dentro daquela situação e agora aquilo faz parte de você. Aquilo é seu de uma certa forma e você precisa prestar atenção naquilo. Você precisa entender e identificar que aquilo existe, trabalhar em cima daquilo, perceber o porquê, né, quais são os mecanismos que aquilo trabalha, né? Por que eu tenho que ser sempre o melhor? Onde isso começou? Que tipo de eventos aconteceram na minha vida? Que coisas eu consigo associar a esse fato, né? Entender então primeiramente que aquilo é algo ruim, que aquilo é algo que te vampiriza e depois identificar os motivos pelos quais aquilo existe e como trabalhar aquilo da melhor forma possível. É importante a gente lembrar, resgatando uma coisa que o João falou lá no início, né? O fantasma é aquilo que te assombra, é o seu medo, mesmo que oculto, que talvez você não preste atenção. E o vampiro é aquilo que drena a sua energia. O vampiro, ele é um morto-vivo, né? Ou seja, ele é um ser que não está vivo, mas também não está completamente morto, porque ele se alimenta da vitalidade de alguém, no caso, a sua. Eliphas Levi vai trazer que ele vai começar a ter essa fome incessável, porque ele não quer morrer de fato, nada daquilo que é criado tem o desejo de morrer, quer permanecer, na verdade, no tempo, então ele vai buscar o seu alimento. O alimento que ele aprendeu a ter é justamente o alimento que você deu para ele no momento da sua criação. Aquelas sensações, aquelas experiências, você tirou a sua vitalidade e você deu para essa criatura, para esse vampiro que faz parte de você, que te acompanha constantemente. Só que como ele, da mesma forma que você sente fome e você quer comer várias vezes no dia, ele também sente fome, ele vai querer comer várias vezes no dia. Então, a todo instante, ele vai falar, opa, me alimenta um pouquinho aqui. E aí você vai lá e alimenta para ele. Ou seja, você está se colocando cada vez mais nesse pesadelo que você acabou criando ali dentro. É importante a gente perceber esses mecanismos para assim a gente combater. Você não consegue simplesmente chegar e enfiar uma estaca no coração do vampiro, porque o vampiro é muito poderoso. Mas você consegue botar uns alhos para ver se ele não se alimenta, né? Botar uns espelhos para ver que ele não se veja. Você vai botando algumas coisas ali que vai enfraquecendo esse vampiro que está te acompanhando, até que finalmente você consegue colocar uma estaca no seu coração e ele deixa de existir de fato. Mas para isso você precisa prestar atenção. Mas por que é importante você prestar atenção? Por que é importante você combater esse vampiro? Porque, como o Patrick disse, ele está tirando a sua vitalidade. Ele está transformando, e a fome dele é incessável, né? Ele sempre vai querer mais. Quanto mais alimento você dá, mais alimento ele quer. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega um determinado ponto que ele vai ocupar toda a sua vida. Tudo aquilo que você faz na sua vida na verdade, é esse vampiro que está fazendo, esse seu fantasma do passado. Eu sei que é um trabalho complicado, eu sei que isso não necessariamente você consegue resolver de maneira solitária. Por isso é importante você procurar grupos de estudos, como o nosso, por exemplo, dar uma olhada no link da descrição que tem no nosso site, pedradeafiar.org, procurar um terapeuta, procurar um grupo de amigos onde você consegue conversar sobre essas coisas. Mas é importante que você também aprenda a pensar, a ter momentos de reflexão. Sair da vida no automatismo, porque esse é o próprio automatismo que a vida nos coloca, na verdade um fantasma que se transformou num vampiro. E ele fala, produza, 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 e você está sempre produzindo, você quer se sentir ocupado para produzir alguma coisa. Mas você não sabe o que você está produzindo, porque você apenas está alimentando a fome desse vampiro. Você não está criando nada novo, você está fazendo coisas para alimentar esse vampiro. É importante colocar o pé no freio, dar uma tranquilizada, abre mão de algumas coisas que você consegue abrir mão e pensa na vida. E a partir daí você vai aos poucos eliminando esse vampiro, deixando que ele sinta fome, ele vai te buscar, ele vai procurar outros aliados, né? Ele vai chamar outros fantasmas para poder lutar contra você, nem que seja o fantasma do seu vizinho, ou seja o fantasma de alguém que mora com você, ele vai falar, opa, olha só, esse aí que tá querendo me matar de fome, me ajuda aqui. Ele vai lá, opa, parceria aí, tamo junto, vamos vampirizar isso aí também. E ele vai tentar ir atrás de você. Preste atenção, desacelere.
Não assista as coisas em velocidade 2 para aumentar o tempo. Assista as coisas na velocidade normal. Dependendo, tudo bem, tem gente que fala bem devagar. Aí você acelera para que fique na velocidade normal. Aprenda a pegar esse ritmo de colocar as coisas para dentro de maneira saudável. E assim, você vai deixar de ser um alimento para esse vampiro que você criou e você irá eliminá-lo, tomando de volta a vitalidade que ele estava tomando de você. E aí você começa a ficar pleno novamente. E até o próximo programa. Tchau, tchau!